Olá, você já sabe que sexta-feira é dia de Manchete Esportes aqui na TV Manchete RJ. Eu não sou muito de dar bom dia, boa tarde, boa noite, afinal nosso programa é gravado, então você pode assistir a hora que você bem entender. Mas hoje, especialmente hoje, eu vou dar uma boa noite para o João e para você que está nos acompanhando em homenagem ao meu amigo aqui, não é isso? Tá dando muito boa noite, João? Será que tem essa semana, Diogo? Tá Tá tendo dando muito boa direto, em noite? toda rodada tendo boa noite, hein? Que fase do cara, hein, Tá rapaz? iluminado, moleque, hein? Tem muita gente já Falei semana pedindo... passada, hein? É. Que era a maior revelação, hein? Verdade, muita gente já pedindo na seleção brasileira. Você acha que cabe uma vaga na próxima convocação do Dá pra Ancelotti? testar, dá pra testar. Ver se Dá o pra moleque tá testar, comigo né? de seleção mesmo. Amistoso, né? De onde chuta é gol, cara. O cara Que tá isso? iluminado, os dois contra o Fluminense ali, desvia, chuta, o outro Fábio bate roupa. O moleque, tudo que faz dá certo. Verdade, João. Olha, o Fluminense perdeu. Nesse programa de hoje nós vamos falar, inclusive, desses desafios que o Tricolor vem tendo, né, nessa chegada do Zubeldia, Cano sendo vaiado. Vamos falar muito de Brasileirão também. E vamos começar falando então do Tricolor, João, que pega um jogo difícil pela frente, né, um Internacional. O Fluminense joga em casa e joga pressionado. O Inter também muito pressionado, tentando se afastar do Z4, né? Qual a sua análise para esse jogo? Cara, um jogo difícil, né? O Fluminense parece que vai, mas não vai, né? Joga bem, mas não convence. Quando pede, a torcida acha que tá tudo errado. E o Inter tá tentando se ajustar, né? Trocou de técnico recentemente, tá naquela luta ali contra o rebaixamento. Então, assim, eu acho que é um jogo muito difícil de analisar e tô muito satisfeito, né, Diogo? Verdade, a torcida está insatisfeita, vaiou o Cano, né? O Cano, né? Mas, João, tem que dar paciência, cara. Quando um planejamento não acontece da forma que era esperado, Sim. ocorrem mudanças, né? E foi o que aconteceu com o Fluminense. O Renato Gaúcho era para estar treinando a equipe ainda. Eu acredito que ele não seria nem demitido se ele não pedisse demissão, Sim. naquele pedido inesperado, né? Que aconteceu depois daquela coletiva bizarra, enfim, que a gente já abordou aqui. Agora, o Zubeldia, ele precisa de tempo para trabalhar também. Ele deu muito certo no início dele do São Paulo. Eu acredito que por isso que a diretoria do Fluminense tem apostado nele. Porque o início dele no São Paulo foi muito bom. Sim. Ele conseguiu rapidamente recuperar o time, acumular vitórias, pontos. Foi até bem, né, na reta final do Brasileirão, que ele comandou o Tricolor Paulista. Mas agora não vem dando certo, até porque é um time diferente. O Fluminense não tem aqueles jogadores em boa fase, né? Ele precisa muito do Lúcio Acosta, precisa muito do Thiago Silva. E os jogadores ali da frente não vem dando certo. O Cano não tá numa fase avassaladora como estava em 2022, né? 23 também, né? Rei da América. Isso aí. Então, assim, precisa de jogador, o treinador precisa de tempo, a gente entende a cobrança da torcida, mas não tem como já demitir, já pedir para ir embora assim, né, João? Como você falou aí, tempo, né? Nem na data FIFA, que todo mundo ali teve uns 10, 11 dias, ele não teve, porque o Fluminense jogou contra o Mirassol. Verdade. Então, um jogo atrás do outro, né? É difícil cobrar, tentar achar que o treinador vai dar uma cara ao time tão rápido, né? Óbvio que joga muito abaixo, com o Renato Gaúcho, mesmo aos trancos e barrancos, era um time competitivo, e contra o Vasco não foi. O Fluminense Caiu muito. Caiu muito, né? O Fluminense muito apático contra o Vasco. Teve 10 minutos bons ali, teve uma chance que o Cano acabou perdendo um gol de cara com o Léo Jardim, mas depois não teve nada. O Fluminense inócuo, o Vasco com 25 do jogo dando olé, tocando bola e ninguém fazia nada. O início do Fluminense são foi 10 melhor do que o do Vasco. Isso, teve aquela chance com o Cano marcando em cima ali, dificultou um pouco o Vasco, mas depois não é que o Vasco criou muito, só que o Fluminense foi apático, né? Não fez nada durante o jogo. Né? É verdade, meu amigo. E o Internacional, por outro lado, tá muito pressionado, 35 pontos. A gente sabe que o Vitória tá em recuperação no Campeonato Brasileiro. Também tem o Santos ali que tá desesperado para sair daquela posição. O Inter, o Atlético Mineiro, são times, o Grêmio, são times que tem que ficar de olho. Afinal, faltam 10 rodadas ainda, o campeonato não acabou, são 30 pontos em disputa. E se esses times, como o Juventude, eu não acredito em uma recuperação do Juventude. Mas o Vitória, Jair Ventura vem mostrando que ele sabe fazer isso, né, cara? Ele é quase um especialista em pegar time ali e salvar dos times menores, né? Ele venceu o Clássico, venceu o Santos fora de casa com uma enxurrada de desfalques. Deu muito trabalho pro Vasco no Januário. Verdade, tem que ficar de olho nesse Vitória. Então, por isso que o Internacional ele tem que abrir o olho também. É importante acender o alerta para sair dessa Inclusive, posição. Essa semana perdeu um jogo que era adiado, né? Então você não tem nem essa gordura mais, né? Tudo muito igual ali e o Vitória vem crescendo. É para ficar de olho no time do Vitória. Decepcionante a temporada dos clubes gaúchos em 2025, muito, né, cara? Bizarro você assistir o jogo do Grêmio e do Internacional e você vê que é muito difícil a equipe produzindo, pressionando. São lances raros que acontecem em uma boa jogada, especificamente do Inter contra o Botafogo, que foi uma vitória que o Internacional conseguiu até
ter mais tranquilo, assim, nesses últimos jogos, não jogou para isso. Não jogou para isso. Você vê que não é uma atuação é, digna de aplausos, assim. Então, decepcionante demais e pode acontecer um vexame lá no Rio Grande do Sul Sim. esse ano, que é um rebaixamento inesperado, né, João? Desde quando aconteceu as enchentes, né, os times tiveram muita dificuldade financeira, né, impactou nesse ano, tanto pelo nível das contratações que vieram. Óbvio que é entendível, né, que não tenha tanto investimento depois do prejuízo inestimável que teve, mas acho que está indo muito abaixo, né? Acho que poderiam fazer campeonatos melhores e pode, como você falou aí, terminar de forma trágica, com um dos dois sendo rebaixado, né? Verdade, meu amigo. Agora vamos virar a chave, então, para falar sobre Botafogo e Santos. Afinal, são times pressionados também, mas de outro lado da tabela, né? O Botafogo tem uma situação muito melhor que a do É, Santos. O Santos briga para não cair, o Botafogo briga por um acesso no G4, por uma vaga direta na Libertadores. Ganhou o último jogo, respirou a inspirou, torcida, né? mas que inconstante é esse Botafogo, cara. A gente já falou Cara, sobre isso aqui, que não dá para esperar o que vai acontecer em um jogo. time Quando a gente imprevisível, é né? imprevisível, quando a gente acha que o Botafogo vai vencer, o Botafogo vai e perde. Quando a gente acha que vai perder, igual da última vez, né, que foi os nossos palpites acompanhados lá no TikTok, o Botafogo foi e venceu o Ceará fora de casa. Então não dá para esperar realmente uma temporada muito inconstante, imprevisível do Botafogo, que pode terminar ali com uma vaga direta no G4, que vai ser como se fosse um título, né? É como é o famoso, tem coisas que só acontece com o Botafogo, né? Um time muito imprevisível, você não. É difícil você ter um parâmetro falar sobre, porque cada rodada tá de um jeito, então, assim, é um jogo muito importante, né? O Santos, apesar de ser um time gigantesco, hoje é um jogo que o Botafogo não pode nem hesitar em empatar, é ganhar ou ganhar, né? Já que a meta do ano virou G4. E é uma coisa interessante também como é que a régua do Botafogo aumentou, né? Hoje a torcida está insatisfeita porque tá brigando pro G4, né? Em outras épocas ali seria motivo de desfile a carro a céu Verdade. aberto, né? Não, é muito estranho de pensar, né? Porque assim, a torcida do Botafogo critica tanto, quando a gente entende, ouve a torcida do Botafogo sem olhar para a tabela, Acho a que tá, gente tá acha lá que o embaixo, Botafogo tá brigando lá pra não embaixo, é cair. isso aí. Mas quando a gente olha a tabela, o Botafogo tá ali em quinto, sexto colocado Sexto, né? agora, né? Brigando. Se eu Eles não me querem o engano. G4, é sexto, né? Vai estar disputando nessa reta final com o Bahia e Mirassol. Então, assim, o Botafogo tem tudo para se terminar em quinto, conseguiu uma vaga direta, né? Quem sabe até em sexto, Sim. em devidas Porque pode abrir circunstâncias, mais né? vagas, né? Isso aí. E ainda tem notícia boa, né? Pode ter o retorno do Alex Telles e o Danilo, que eles devem voltar para essa partida, segundo as informações, né, dos jornalistas que cobrem ali os bastidores do Botafogo. Ou seja, Danilo e Alex Telles, dois titulares absolutos, podem retornar, então mais chance do Botafogo conseguir essa vitória para cima do Santos, que ainda não vai contar com a volta do lesionado Neymar, né, que agora só tem Notícia acompanhado repetida é essa. acompanhado as partidas do camarote, criticando a arbitragem. Infelizmente, esse retorno do Neymar para o futebol brasileiro não foi como a torcida brasileira e a do Santos especificamente esperavam, né, João? Nessa temporada especificamente, a gente pode dizer que não foi assim. E o Santos continua brigando para não cair, meu amigo. E pode jogar o jogo de domingo já na zona de rebaixamento, né? O Vitória pega o Corinthians em casa, no Barradão, joga no Tentado, com sábado, certeza. em grande fase, e o Santos pode já entrar no C4, né? Como você falou aí, né? Um retorno muito decepcionante do Neymar, né? É mais agitado fora de campo que dentro dele, né? Tem muito mais notícia do Neymar do que ele faz fora, Que do que ele fase do fala. Guilherme também, meu É, Deus do céu. Cara, é aquele tipo que você olha assim, cara, tá com carinho de rebaixado, né? Carinha de Perde rebaixado. muito gol, é derrota em casa inesperada, é o time que não consegue ter uma sequência de Vence o vitória. clássico Isso, e quando pega o Vitória em um confronto direto, perde para o Vitória, o Guilherme perdendo aquele gol, que assim, era só ele chutar. Aí ele resolveu dar um peixinho, bateu com a cara no gramado, que lance bizarro foi aquele. A torcida impaciente, cobrando o Vojvoda, que assim, não tem nada a ver com isso. O Vojvoda não tem nada a ver com o planejamento do Santos. Se tem alguém que não tem culpa nenhuma ali dessa fase do time, é ele. Porque chegou agora, vem até melhorando o aproveitamento do Santos, né? Venceu alguns jogos difíceis, mas a diretoria apostou errado lá no início. Enfim, foi um planejamento bizarro. A fase financeira do Santos a gente sabe também que não é das melhores, então o time pode acabar a temporada também rebaixado, o que seria um marco muito negativo, né, para a história do clube, porque anunciar o Neymar, fazer aquela festa toda em 2025, voltar da Série B, a torcida do Santos esperava uma briga por Libertadores, quem sabe, um ano até com título de Campeonato Paulista, o que não aconteceu, e agora você imagina se termina em 2025 com rebaixamento, hein? trazer até uma nova realidade, né? Caiu, voltou, já cai de novo. Eu acho que também pode trazer aquela sensação pro torcedor, né? Acho que
Apesar de historicamente ser um time muito importante pro Brasil, tipo, pro mundo, futebol mundial, hoje a realidade do Santos pode ser essa. Um time que acabar virando um time ioiô, né? Sobe, desce, sem muita relevância nacional na questão de competitividade do jogo. É isso, meu amigo. Agora, essa rodada especificamente, quando envolve os cariocas, os adversários estão brigando ali por rebaixamento e os Meio de cariocas, tabela pra baixo. isso aí, disputando um acesso na Libertadores. É o caso do Fortaleza e o Flamengo. O Fortaleza tá ali praticamente rebaixado, ainda faltam 30 pontos, como eu falei, a ser disputado, mas o Fortaleza não dá sinais que vai se recuperar, né? São derrotas acumuladas, empates, enfim. A gente sabe que precisa somar pontos, ainda mais nessa reta final, principalmente Fortaleza, que eu acho que é o penúltimo colocado. É o penúltimo, hoje é o penúltimo. Ou seja, está numa situação desesperadora e enfrenta o Flamengo, embalado pela vitória contra o Palmeiras. Ontem venceu o Racing, um jogo duríssimo, muito difícil, e eu te pergunto, deve poupar ou não? Cara, eu já tenho minha opinião formada. Pra mim, enfim, pela qualidade, todo respeito ao Fortaleza, né? Fez um trabalho maravilhoso nos últimos anos, mas nesse ano muito abaixo e vai ser coroado com rebaixamento, né? Mas sim, o Flamengo tem uma guerra quarta-feira que vem e o jogo não conseguiu abrir a vantagem que esperava e perdendo que tem, acho que tem que poupar sim, Diogo. Cara, eu acho que não deve poupar não, porque, João, o Pedro já não joga, né? Fraturou o braço, é dúvida para a partida da semana que vem. Vai ficar imobilizado, então o Flamengo vai avaliar, né? Segundo as informações do GE, se ele tem condições de atuar, mesmo com o braço imobilizado, né? Na semana que vem. Então, não joga o Pedro, ele deve dar uma oportunidade para o Bruno Henrique e deve mesclar como ele vem fazendo em alguns jogos assim. Por exemplo, o Luiz Araújo deve sair, ele deve colocar o Plata, o Arrascaeta deve sair, ele deve dar uma oportunidade para o Carrascal. Não sei, o Carrascal jogou muito, correu melhor muito em campo ontem. Melhor em campo disparado o jogo todo. Na verdade, na quarta-feira, né, o melhor em campo o jogo todo. Enfim, não sei o que o Felipe Luiz vai fazer, mas ele deve trocar algumas peças sim, no meu ponto de vista. Por exemplo, Emerson Royal deve receber uma oportunidade. Saul o Ayrton voltando Lucas, o Saul voltando, isso aí. O Léo Ortiz, quem sabe, ganhando mais ritmo, né? Lino voltando ao time titular, né? A lesão, isso aí. Então ele deve mexer algumas peças, mas não vai mudar o time todo, na minha opinião. Afinal, o Flamengo ainda busca por um título de Campeonato Brasileiro. Imagina se é eliminado semana que vem. E o Palmeiras abre mais 3 pontos de novo. A gente sabe que o Palmeiras tem um confronto difícil também contra o Cruzeiro, mas não dá para bobear, cara. Não dá para bobear. É reta final de campeonato, então o Felipe Luiz tem que abrir o olho e a torcida vai cobrar. Já caiu da Copa do Brasil com essa desculpa. Que Brasileirão, Libertadores, obrigação. Isso aí, né? Brasileirão, Libertadores, obrigação. Então, um título pelo menos tem que ter. Tem que ter, João. E agora assim, depois de quarta-feira, a final, caso passe, a final só vai ser de 29 de novembro. Então é o foco total no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que engraçado, você falou a questão do Pedro, logo depois do jogo o Bruno Henrique fala que não quer jogar de 9, né? Quer ajudar em outra posição. Verdade, e cai do céu isso pra ele, né? Vai ser titular, que provavelmente o substituto natural é ele, né? Apesar do Felipe ter usado o Plata improvisado ali. Mas Juninho não dá. Juninho acabou que foi um erro ali, né? Foi uma aposta tentativa ali do Flamengo trazer algo diferente no mercado, mas não deu certo. E só pra ele, né? Ele vai ter que ir contra a própria vontade ali e jogar de 9, né? Cara, antes dos reforços chegarem nesse meio de temporada, até no Mundial, o Felipe Luiz ele vinha escalando o Plata de falso 9 no time titular. Com contra o Cruzeiro, inclusive. Com o Gerson. Isso aí, contra o Cruzeiro, inclusive. Aí, depois dessa chegada dos reforços, o Felipe Luiz mudou o parâmetro, ele arrastou mais o Plata para a ponta, abrindo para o meio, e dava oportunidade para o Pedro e para o Bruno Henrique de centroavante. Só que o Bruno Henrique ontem falou que não se encontra nessa posição, que ele joga mais aberto, até pela velocidade que ele tem. Ontem perdeu um gol cara a cara, que se o Carrascal não faz o gol... Cara, e o chute é pra fora, né? O Rorro acabou botando pra dentro. Verdade. Poderia ser o vilão da noite, Bruno Henrique. Ficou poucos minutos disso. Exatamente. Era pra ser até um gol contra. O Carrascal ele foi coroado com esse gol pela partida que ele fez, mas era pra ser até um gol contra, porque foi um bate-rebate ali, que a bola acabou entrando, um gol chorado de Libertadores mesmo, né, João? Mas o Bruno Henrique perdeu aquele gol que, olha, ele seria alvo de muitas críticas, então ele deve agradecer demais pelo Carrascal, não só pelo passe, como também pelo gol, que foi o mais importante. Enfim, não sei o que o Felipe Luiz vai fazer, com certeza eles devem conversar, quem sabe tentar dar uma oportunidade pro Juninho, que também... acho que isso eu acho mais difícil jogar titular, né? Eu acho que Eu vi gente pedindo um Juninho.
Cara, é aquela história, né? Quando tá no banco parece que é bom, mas quando entra ninguém quer ver mais depois. Meu Deus do céu, eu acho que o Juninho não conseguiu mostrar realmente. Não sei nem se ele permanece para Sentiu muita temporada que diferença vem. de sair do Azerbaijão, vir jogar no Brasil. Acho que num Flamengo com uma exigência muito grande, né? De excelência ali, não se encontrou e talvez é normal também, né? É muito difícil, são culturas totalmente diferentes, pressão totalmente diferente, e o jogador não se encontrou, né? Verdade, meu amigo. Agora vamos falar de confronto direto de Vasco que enfrenta o Bragantino, né? Uma busca ali pelo G8, uma busca também pela Libertadores. Grande fase do Ryan, vem fazendo gol de tudo quanto é jeito, a gente falou aqui. E o Fernando Seabra, o técnico do Bragantino, tá pressionado. Nos últimos 10 jogos foram 2 vitórias apenas, com 5 derrotas e 3 empates. O Bragantino que começou o Brasileirão desse ano de Bem, forma né? avassaladora, né? Ali nos meados do primeiro turno, estava disputando até a liderança com o Cruzeiro e com o Flamengo. Mas depois disso, caiu bastante de produção. Ainda sonha, quem sabe, por uma vaga na Libertadores, né, João? Quem sabe que tá muito embolado ali do 10º até o 5º, até o 4º, até o Mirassol, Sim. né? Tá tudo muito embolado ali. Então, quem sabe uma reta final boa pode levar o time a disputar a competição, a principal competição do nosso continente. Mas o Vasco, em boa fase, embalado, tudo dando certo. Parece que essa janela de transferências do Vasco do meio do ano foi fundamental para resolver o principal problema do time, né, João? Que A foi a defesa, defesa. né? O Cuesta e o Robert Renan se encontraram de uma forma absurda. E que joga o Robert Renan, cara? Meu Deus do céu. Assim, parece que ele, o estilo de jogo dele se encontra completamente com o que o Diniz precisava, né? E a técnica que ele tem oferece o que o Diniz queria também. Ou seja, um encontro perfeito ali que já deu certo essa zaga do Vasco. É, até o Diniz falou no coletivo de segunda, né, que como complementam bem os estilos do Cuesta e o Renan, né? O Cuesta que é zagueiro mais viril, de contato, joga duro, o Robert Renan é muito técnico, né, com a bola no pé tem muita qualidade, se botar a camisa 10 nele aí, joga tranquilo, né? Verdade. É igual o Léo Ortiz, assim, a gente não tô comparando nível Sim, o técnico, estilo de assim. jogo dos dois, É, né, mas o estilo do é jogo bonito está de se jogar, uma vê. elegância, Eles acham um passe entre tem linhas, têm muita qualidade para técnica, sair jogando, dribla, driblam, isso aí. Chegam à frente, sabem finalizar com qualidade. O sim, Robert Renan bateu aquele pênalti, que frieza, né, cara? A gente sabe que ele já foi alvo de polêmicas envolvendo que penalidades. resiliência dele, né, Quando é ele o pegou último, a uma bola, quarta de meu final, Deus do céu, eu falei, cara, que todo coragem desse. torcedor do Vasco já só vê a Ra- cavadinha na mente, né, Não, e eu fiquei assistindo as penalidades, eu falei, não é possível que o Robert Renan vai bater esse pênalti. e o último, O né, que último, personalidade, personalidade mesmo, e já chegou chegando com tudo, né, já João? ganhou a posição, Ganhou a né. posição e mudou o parâmetro do Vasco. O Vasco mudou da janela para cá, deu mais tranquilidade para o Diniz achou o time, parou de apostar no Verratti, que vinha sendo criticado pela torcida, mudou a posição até do Ryan. Ele, inclusive, ele falou sobre isso numa entrevista que ele deu para a Cazé TV, que antes ele jogava mais aberto, que é característica dele, agora ele joga de costas, né? Joga ali no papel de falso 9, de Sim. centroavante, e vem dando muito certo. O Ryan É, não. ele, sim, tem menos a bola no pé, né? Como que agora recebe mais de costas, com mais defensores em cima, mas tá sendo mais decisivo, né? O Ryan todo jogo mete gol agora, tá com cheirinho do gol, né? Que partida que ele fez contra o Fortaleza, cara. Cara, O muito time bem, do né? Vasco precisava Com dele, um a menos e um a ele, menos, aquelas e era arrancadas dele, exatamente, era bola para frente e e ele ele se virava, correria, né? correria, correria, ele conseguiu ainda fazer o 1 a 0, depois foi fundamental ali para aquele segundo gol também e para a atuação do Vasco em geral. Igual no clássico, primeira oportunidade que ele teve, a confiança é tudo, né, João? A gente já falou sobre isso aqui também, quando o jogador tá Abriu, tá confiante. chutando, não tem jeito. Abriu, sai chutando. Chutou, desviou no No Freitas, no Freitas, isso aí. A bola acabou enganando o Fábio ali, mas gol. Gol de clássico, a gente vitória. precisa disso também, né? É isso aí. Então, o Vasco tá muito bem, se recuperou de vez, agora já pensa em Libertadores. E eu te pergunto, dá para continuar sonhando? Cara, olhando o recorte recente, eu acho que o Vasco não tem mais olhar pra baixo, não. É É só isso olhar aí. pra cima, né? O próprio Pedrinho, dos bastidores do jogo, foi o que tem que olhar pra Libertadores. Eu acho que internamente o pensamento é esse, que o Vasco hoje briga por Libertadores. Não sei se isso direto, né? Porque hoje é G4, nem não dá pra cravar se vai ser G5, G6 ou G4. Mas eu acho que pela pré-Libertadores ali, eu acho que é a obrigação do Vasco pensar e continuar lutando, jogando pra que classifique, né? Cara, virou a chave e, assim, eu vi muito torcedor do Vasco falando, há uns 5 jogos atrás, a gente vê como as coisas mudam rápido, né? Que o Vasco, agora nessa reta final, iria se preparar para chegar bem nas semis da Copa do Brasil. Ou seja, era mais uma preparação, somar os 43 pontos suficientes para sair
do rebaixamento, para escapar do rebaixamento e se preparar. Agora, o foco do Vasco já é outro. Já não é mais contar com o título da Copa do Brasil para se classificar para a Libertadores. O time sabe que tem potencial, e os últimos jogos mostraram isso, para se classificar, quem sabe, de uma forma até direta para a Libertadores, né, João? Aí você imagina. O ânimo é outro, né? Se o Vasco ele consegue se classificar pela Copa do Brasil, tá na pré-Libertadores no Brasileirão, ele abre mais uma vaga. Então tudo pode acontecer, por isso que é importante o Fluminense também não desistir, o São Paulo que vem numa péssima fase também não desistir. Então essa reta final promete e muito, e eu concordo com você. Acho que o Vasco tem condições sim e deve sonhar por Libertadores no Brasileirão nessa reta final de temporada. Tem uma coisa assim, você falou da questão da Copa do Brasil, né? De Vasco, né? Quem passar decide no Rio, né? Então, assim, já é mais um incentivo para essa final, se manter, vir um Brasileirão, mas também lembrar que a Copa do Brasil, pelo menos no sorteio, as coisas não favoráveis. Né? Eu não sei se cravou já, se já foi definido, acho que você pode até falar melhor. Os 2 jogos vão ser no Maracanã? Então, o diretor do Vasco falou que querem jogar em São Januário, né? Mas tem toda aquela história do BEP que não libera jogos contra o Fluminense e Flamengo em São Januário, né? Por questões de segurança. Mas, em tese, é pra ser os 2 no Maracanã, né? Mas vamos ver se o Vasco consegue reverter isso na justiça de fazer em São Januário. E a possível final com o Vasco também em dúvida, né? Eu acho que a final joga no Maracanã, né? Eu acho pela rentável, muito mais rentável, público, não é? Um clube que precisa de dinheiro, eu acho que seria muito mais rentável. Não era um templo histórico, né? Mas a casa do Vasco, mas olhando economicamente falando, acho que seria melhor jogar no Maracanã final. Até aí sempre, né? E olha, meu amigo, deu certo, hein? Na semana passada, a gente anunciou aqui que os nossos palpites iriam para o TikTok. E eu acho que o problema era esse. O problema era o YouTube. Fim da seca, umzinho só, mas já tá valendo aqui 3 pontos para dupla. Eu acertei o placar do clássico, né? Falei que o Vasco ia ganhar de 2-0 e foi 2-0. Então, nessa semana o esquema será o mesmo. Nossos palpites lá no TikTok dessa rodada de Campeonato Brasileiro envolvendo os times cariocas. Então acompanha lá, espero que vocês tenham gostado da resenha e das análises de hoje. João, até semana que vem, né? É isso, né, Diogo? E antes da gente fechar, tem aquela opiniãozinha polêmica, né? Rapaz, eu já ia esquecendo. A opinião polêmica. Qual que você separou pra hoje? Cara, é um fato, mas eu acho que acaba sendo meio distorcido, né, sobre a questão da arbitragem, né? Vejo muita gente falando, querem arbitragem dar a favor do Palmeiras, campeonato manchado, não sei o quê. Eu acho que é mais fácil acertar que a arbitragem é ruim pra todo mundo, né? Só pra um time, né? Eu acho que ficar botando pro Palmeiras, pro Flamengo, que estão em alta, é uma bobeira. A arbitragem é ruim pra todo mundo, é um problema crônico do futebol brasileiro. Não tem essa de favorecer time A ou B. Tá bom. Eu concordo com você. Eu acho que a arbitragem ela é horrível e é uma coincidência o Palmeiras ele ser o mais beneficiado nos erros de arbitragem. Eu acho que se realmente esses erros forem contados ao longo da temporada, o Palmeiras talvez tenha sido o time que foi mais beneficiado. Mas a arbitragem erra todo jogo e errou, inclusive, no jogo contra o Palmeiras. Eles que saíram reclamando na semana passada. É isso aí, né? Eles que saíram reclamando. E é aquela questão da hipocrisia. Quando beneficia, fala que não vai reclamar e que não vai falar mais de arbitragem. Mas quando sente nas costas, reclama. Sai gritando. É isso aí, então concordo com você também. A arbitragem do Brasil ela deve ser profissionalizada com urgência. Agora, João, vou dar meu palpite aqui. Eu acho, isso já vem minha polêmica, na verdade. Né? Eu acho que nesses últimos jogos da seleção brasileira, o Brasil já vem sentindo essa não sente da mesma forma a ausência do Neymar. Então, no meu ponto de vista, o Neymar ele não vai jogar a Copa do Mundo. A vida sem Neymar? A vida sem Neymar. Sim, isso já está sendo mostrado. Mas eu cravo que agora que o Neymar não vai jogar a Copa do Mundo de 2026. Isso aí é polêmica, hein? Tem muita gente esperando que ele vá, hein? O Neymar não vai jogar. Muitos especialistas, comentaristas esportivos, inclusive... Esperam isso, né? Esperam isso, mas eu acho que o Neymar não joga a Copa do Mundo de 2026. Que, cara, não dá... Não tem expectativa nenhuma. Não dá indício nenhum de que vai jogar. Não dá indício nenhum, não tem expectativa nenhuma. Eu acho que a própria comissão técnica, a própria CBF, quando a gente fala de um jogador do nível de Neymar... Envolve tudo isso, envolve confederação, envolve um trabalho do Ancelotti, a comissão técnica por inteiro. Já deve estar se preparando para essa ausência, eu tenho certeza absoluta disso. A gente não sabe nem se o Neymar volta a jogar esse ano, cara. E se voltar, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, entendeu? Uma bomba relógio. Joga 2 jogos, para.
e não tá 100%. Aí vai passando convocação, só tem 4 jogos para a Copa do Mundo. Cada entendeu, dia uma Ju? lesão nova. Não dá. Então, Neymar não joga a Copa do Mundo, esse é o meu ponto de vista. Não sabe nem para qual clube ele vai na temporada que vem. E os que queriam ele não querem mais, entendeu? Então, é uma Perdeu muito situação valor aqui no Brasil. assustadora. Minha opinião é essa. Neymar não joga a Copa do Mundo de 2026. Valeu, pessoal. Dê o seu comentário também, faça seu comentário, a sua polêmica aqui nos comentários no YouTube. Nos acompanhe nas nossas redes sociais também, manchete.rj lá no TikTok, Manchete Esportes no nosso Instagram. A gente criou agora esse Instagram fazendo parte do grupo Manchete RJ, então espero que vocês acompanhem a gente lá também, que a partir de semana que vem, já a partir de segunda-feira, tem muito conteúdo para vocês lá também. Valeu, pessoal. Tamo junto, um abraço e até a próxima.